pessoal, bem-vindo ao canal Nerd Revolucionário e quem vos fala é o Junior. E hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Exatamente, espero que esse seja o terceiro vídeo do canal, se eu não estiver enviando em datas erradas. Como vocês já sabem a situação do mundo, nós estamos numa pandemia, mais especificamente coronavírus. Bem como eu tinha dito no primeiro vídeo do canal, que possivelmente o coronavírus ia virar uma pandemia. Não lembro se eu disse que ele ia virar uma pandemia, mas que provavelmente ia matar muita gente. E ele está matando muita gente, principalmente os velhos, as pessoas mais idosas no caso, ou as pessoas que estão no grupo de risco, que nem eu, pois eu tenho bronquite asmática. Então, nessa quarentena, para não deixar vocês sem vídeo, muito que eu tivesse muitos inscritos, para não deixar vocês sem vídeo, hoje eu irei falar sobre uma das descobertas que Isaac Newton fez enquanto ele estava de quarentena. Claro, não era a quarentena por causa do coronavírus, que se não me engano naquela época não tinha, mas em si da peste bubônica, que seria a peste negra, só que a segunda fase da peste negra, pois antes desse surto de novo, houve muitas mais mortes. E nesse vídeo então eu falarei da gravidade. Como vocês já sabem, gravidade é o que mantém a gente de pé, o que mantém a gente fixo no chão, senão a gente estaria flutuando no ar. Flutuando mais especificamente no vácuo do espaço, porque até esse ponto aí a gente já estaria no espaço. A gravidade, mais basicamente, é a força de atração entre todas as partículas com massa no universo. Existem, se eu não me engano, descobertas duas partículas que não têm massa. Eu vou estar deixando elas aqui. A gravidade é responsável por prender objetos na superfície de planetas, como a gente, literalmente, como eu disse no começo do vídeo, a gravidade prende a gente no solo da Terra. No caso, tipo, eu tô no quarto andar da minha casa, mas eu ainda sou preso ao planeta, estou preso ao solo. Ela é responsável também por fazer os objetos caírem, como ela é uma força de atração, faz os objetos caírem, como exemplo a massa de Newton, e também manter presos objetos em órbita, como por exemplo a Terra e o Sol. O Sol mantém a Terra em órbita, mantém a Terra preso na órbita dele por causa da gravidade. Foi, como eu tinha dito antes, Isaac Newton que reconheceu a gravidade. Foi ele que formulou a lei da gravitação universal, que eu já explicarei daqui a pouco. Newton estava curioso por descobrir por que a Lua se mantinha presa, suspensa no céu. Foi aí que, segundo a história, ele estava sentado em uma árvore, ou olhando por uma árvore, e viu uma maçã caindo. E aí ele viu uma maçã cair. Foi aí que Newton compreendeu que a Lua na verdade não estava suspensa no céu, mas que ela estava caindo continuamente, mas que não saía da órbita da Terra por causa da sua velocidade suficientemente maior que a da Terra. Foi aí então que ele formulou a lei da gravitação universal. Voltando aqui, vocês podem ver que eu estou com um cenário novo. Na verdade aqui é só um quadro branco antigo que eu tinha aqui em casa, que eu dei uma geral nele. É para usar em alguns vídeos, o resto eu vou colocar na edição. A gente vai falar sobre mais exatamente a gravidade na física clássica hoje, então não espere ver aqui a relatividade geral e a relatividade restrita, nem as leis de Kepler, porque isso vai ser próximos vídeos. A relatividade geral de Einstein é muito complicada para eu fazer agora com poucos recursos que eu tenho, mas eu prometo que quando eu já tiver um trabalho fixo eu trago a relatividade geral.
E se algum professor de física ou de matemática souber se eu estou falando asneira, por favor coloque nos comentários que eu vou ver e aí eu tiro o vídeo do ar e edito ele e coloco de volta. Ou até refaço de novo. Porque o que eu quero dizer é que é informação, não desinformação. Voltando, como vocês já sabem, Newton descobriu a gravidade, como eu disse antes. Só que ele tinha que explicar essa gravidade e formar uma equação plausível na matemática e na física. Então, ele criou a lei da gravitação universal. Essa lei consiste que dois corpos atraem-se com força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. Uma demonstração disso. Aqui temos um planeta qualquer e aqui outro planeta, com massa 1 e massa 2. Eles estão se atraindo igualmente com a mesma força da gravidade. Como vocês podem ver na terceira lei de Newton, que isso futuramente é um outro vídeo. Ação e reação. Tudo que vai, volta. Tudo que tu faz, volta. Então, quando um planeta está atraindo com uma força maior que o outro, ele está recebendo a mesma força que ele está atraindo. Aqui podemos ver a massa dos dois objetos, a distância deles, seguida pelo núcleo, né? Então, a força da gravidade é a massa dos dois objetos, é o produto das massas dos dois objetos, dividido pela distância ao quadrado, vezes a constante gravitacional universal. A constante gravitacional universal é essa daqui, 6,67 vezes 10 na 11 negativo newtons vezes metros quadrados dividido por quilômetros quadrados. Essa é a constante gravitacional universal. Aí a gente tem a nossa constante gravitacional aqui da Terra, que seria um Gzinho. Cada planeta tem o seu. Vamos dizer, o da Terra que é 9,8. Essa seria a aceleração da gravidade aqui na Terra. Isso é um outro vídeo também. Provavelmente vai ser seguido desse. Eu vou fazer essa semana, eu espero. Tá, mas aí tu me pergunta, o que seria proporcional? Tipo, Newton estava dizendo, dois corpos atraem-se com força proporcional. O que é proporção? Proporcional significaria tipo, F é igual ao produto das massas. Então, esse aqui é proporcional. Então, se eu multiplicar, digamos, aqui as massas por 2, digamos, 2 vezes massa 1 vezes massa 2. Aqui teria que ficar vezes 2 também. É uma igualdade isso aqui. É que nem vocês já viram na fração geratriz, que eu expliquei no último vídeo, que é do 0,999 é igual a 1. Multiplica de um lado, a gente multiplica do outro. Isso é uma proporção. Isso normalmente vocês veem no 8º ano, mas eu não vi. Isso que eu tô no 9º. Ainda nem vi. Aqui se aplica às massas, como Newton disse, é a força proporcional às suas massas, mas inversamente a distância ao quadrado. Aqui a distância ao quadrado inversamente. Inversamente proporcional significa que se eu multiplicar, digamos, por 2 aqui vai dividir por 2. Isso é fácil de entender com um raciocínio lógico. Vamos ver aqui, nos dois planetas, a distância. Se eu multiplicar a distância, diminui a força. Então, se eu tô aumentando a força, eu tô dividindo a distância. A distância tá assim, para aumentar a força eu tenho que chegar mais perto. Então eu tô dividindo essa distância. Vamos ver aqui mais na prática. Dois planetas, agora sem as massas, sem as forças aqui. Aqui é a distância pelo centro gravitacional deles. Vamos dizer que a distância equivale a 100.000 metros. No caso da física, a gente utiliza o padrão menor. Então, a gente não usa quilômetros, a gente usa metros. É um padrão universal. Não explique
É para ser mais fácil de converter. Então, assim, então aqui a distância equivale a 100.000 metros, que equivale a 1 quilômetro. Só que se eu multiplicar essa distância, quer dizer, eu vou aumentar a distância, a distância está assim, ó, a distância está pequena. Aí se eu multiplico, ela aumenta. Aumentou a distância, certo? Então a força seria menor. Por isso que aqui, ó, se eu, vamos dizer, em vez de dividir, eu multiplicar aqui a distância ao quadrado, aqui ia dividir, certo? Isso é inversamente proporcional. Então, de um lado divide, de um outro lado multiplica, de um lado soma, o outro diminui. Isso é matemática pura. Então aqui, ó, aquela hora que eu disse, multiplicando a distância, aquilo que eu disse, multiplicando a distância, 2.000 metros, 2 quilômetros, 200.000 metros. Então quer dizer que eu aumentei. E então a força está bem menor, pois eles estão mais longe. Isso é meio básico, tipo, a gravidade que está puxando eu e tu, que está aí, é bem menor, pois a gente não está perto. Vamos dizer, eu vou pegar essa lanterna aqui, ó. Eu tenho essa caneta, essa lanterna. A distância delas é quase nula. Só não é nula porque nenhum objeto consegue entrar dentro do outro, né? É quase nula. Se eu multiplicar a distância deles, a força deles diminui também. Quer dizer que quando eu multiplico essa distância por 2, a força divide por 2 também. Agora eu vou diminuir, voltou a força. Então, eu multipliquei por 2, dividiu a força por 2. Multipliquei a força por 2, dividi a distância por 2. Isso é literalmente a inversão proporção, a proporção inversa. Um lembrete, sempre que vocês forem falar de massa, vocês utilizam gramas. Sempre que vocês forem falar de distância, vocês utilizam metros. Não quilômetros, mas metros. Não quilogramas, gramas, não quilos no caso. É só um lembrete mais. Agora, para finalizar o vídeo, como vocês devem ter visto antes, eu utilizei os objetos aqui, tipo da minha mão, que estariam exercendo gravidade. Sim, todos os objetos, todas as partículas do universo que têm massa, elas têm um campo gravitacional. Eu tenho um campo gravitacional que está te atraindo daqui. Tipo, não sei onde tu tá, eu estou em Porto Alegre, estou aqui na zona norte de Porto Alegre. Se você estiver em São Paulo, eu estou atraindo você. Querendo ou não, estou atraindo você. Claro, a distância é tão grande que a força é imperceptível. Mas, se, digamos, tu mora aqui em Porto Alegre também, a força é maior, mas também não é tão grande pra gente, digamos, se puxar. Digamos, para se atrair muito forte, que nem, digamos, a Terra. Então, sim, se tu está sendo atraído pelo campo gravitacional da Terra, vocês também estão atraindo a Terra ao campo gravitacional de vocês. Entenderam a gravidade da situação? Esse foi o vídeo, galera. Não sei se ficou bom, não sei se eu vou postar, mas se eu postei, vocês estão vendo ele. Então, por favor, se inscrevam no canal. Esse vídeo deu bastante trabalho. Espero que vocês tenham entendido tudo. E o próximo vídeo provavelmente vai ser o da teoria das cores, aquele do prisma, que branco equivale a todas as cores. É a teoria da luz em si, das cores e luz junto. Teoria das cores e luz.
Mas por favor, se inscrevam no meu canal. Eu quero muito que espalhe bastante. Eu me esforcei bastante nesse vídeo. Eu estudei, não dormi noites estudando bem que eu podia. Eu exagerei bastante para entender bem do assunto para falar. Se eu gaguejei bastante, como eu fiz nos últimos vídeos, não tenho culpa, eu ainda estou começando. Mas espero que tenha ficado bom, galera. Vai vir outros tipos de vídeo além de ciências, eu espero. Muito obrigado aí. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Por favor, compartilhem com as pessoas. Compartilhe com alguns conhecidos. Vocês, a maioria, são meus conhecidos, então compartilhem com outras pessoas. Mesmo que eu esteja passando muita vergonha, é algo que eu gosto. Ciências é algo que eu gosto, física especificamente. Então, uma boa noite para vocês, uma boa tarde, um bom dia. Durmam bem, sei lá, vão bem na escola. Fiquem bem por causa dessa quarentena, não saiam pra rua. E, por favor,